Olá, queridos, tudo bom? Hoje a gente queria refletir, ou pelo menos eu estava refletindo essa semana, ouvindo uma música, né? Como a nossa fé ela oscila, dependendo da situação que a gente está enfrentando, né? Na palavra de Deus a gente vê inúmeros casos, né? De como o ser humano é mestre, né? Em agir de acordo com a situação, né? E a gente esquece a bondade de Deus ou não considera ela, às vezes, dependendo da situação que a gente está enfrentando, né? Ou seja, nossa situação financeira está ruim ou está boa, nosso humor está bom ou está ruim, nossa saúde está bom ou está ruim. Então a gente vai mudando a nossa forma de agir com as pessoas, de agir com Deus, de acordo, muitas vezes, né? De acordo com as circunstâncias que a gente está vivendo, né? Eu queria refletir, então, o que essa música diz para nós. O nome da música é Ele Continua Sendo Bom. E a música inicia dizendo o seguinte: um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Mateus, no capítulo 17, ele diz o seguinte, no versículo 4, tá? Pedro, Tiago e João, eles estavam com Jesus, né, foram para um monte com Jesus, e Jesus foi transfigurado. E Pedro, depois que Jesus foi transfigurado, estava lá com Moisés e Elias, Pedro diz o seguinte: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Como é bom a gente estar vivendo um momento onde tudo funciona, né? A nossa oração é ouvida, a gente vê o milagre de Deus em nossa vida. Como é bom a gente viver nesses momentos. Como é fácil a gente agradecer, como é fácil a gente retribuir, como é fácil a gente ajudar uma pessoa, como é fácil a gente agir de forma boa, estar sempre na igreja, estar sempre em comunhão com Deus quando a situação está boa, né? Como é fácil agir dessa forma. Mas a música continua e ela diz o seguinte: um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez. Mas sem duvidar. Então, chega o dia de viver tudo o que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus. Mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. É difícil para nós agir dessa forma e entender que Deus continua sendo bom, continua sendo Deus, quando a gente ouve um não, ou quando a gente tem que dar um passo só de cada vez porque a gente não enxerga o futuro. Mateus, capítulo 26, o versículo 39, nos ensina profundamente. Para mim é o momento onde Jesus é mais humano e mais divino. E ele diz o seguinte, versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se, isso Jesus, né? Com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim como tu queres. Porque o Senhor continua sendo bom, continua sendo Deus. Independente da situação que estamos vivendo, dos milagres que estamos vivendo, ou dos dias de um passo de cada vez, que a gente não enxerga o futuro, não enxerga a solução, mas que a gente possa saber que a gente tem um Deus que é bom e que continua sendo bom, independente do momento que estamos vivendo. Certo, queridos? Era essa a mensagem que eu queria deixar com vocês. Antes de a gente encerrar, só fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que, independente da forma que agimos, o Senhor continua nos amando, continua sendo bom e continua sendo nosso Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é esse Deus que nos ensina a cada dia, que possamos entender esse teu amor e sempre considerar essa tua bondade, independente da situação que estamos passando. Em nome de Jesus. Amém.